O que acontece, jovens curiosos? Com certeza, quando você não entende como algo funciona ou por que as coisas acontecem, você simplesmente faz perguntas? Desde perguntas normais, como qual foi o primeiro videogame da história, até perguntas mais catastróficas, como o que aconteceria se a porta de um avião fosse aberta em pleno voo? Bem, senhor Curiosity, alguns inscritos vivem se fazendo perguntas e algumas são tão interessantes que as trago neste vídeo. Por isso e por muito mais, estas são as 10 perguntas curiosas em 10 minutos. 1. Alex N pergunta, por que os animais têm diferentes cores de sangue? Sempre que nos cortamos ou ferimos, podemos ver que nosso sangue é de um vermelho intenso, assim como o sangue de muitos animais do planeta. Mas não de todos, porque também existem animais com sangue verde, azul e até transparente. As espécies possuem diferentes mecanismos para transportar oxigênio e nutrientes às células, e a cor do sangue varia de acordo com a estrutura e elementos que contém. A cor vermelha do sangue se deve à hemoglobina, uma proteína encontrada dentro dos glóbulos vermelhos. A alta quantidade de ferro, ao se unir com o oxigênio do sangue, oxida-se e assume a cor vermelha. Por outro lado, outros animais, como o caranguejo ferradura e a maioria dos moluscos, têm sangue azul. Isso ocorre porque eles têm uma proteína chamada hemocianina, que em vez de se associar ao ferro, se associa ao cobre, um metal que ao oxidar se torna azul. Além disso, existem vermes que possuem sangue verde devido à presença de ferro, mas com baixos níveis de oxigênio no sangue. No extremo, existem animais com sangue transparente. Sim, como se ouve. Por exemplo, as estrelas do mar têm um fluido que não transporta oxigênio, então fica transparente. 2. O que acontece se a porta de um avião for aberta durante o voo? Se você viajou de avião, entre todas as perguntas apocalípticas que passaram pela sua mente, certamente uma era: o que acontece se um passageiro louco abrir a porta do avião? Nós todos morreríamos. Os aviões têm anos de desenvolvimento e tecnologia não poderia faltar em algo tão importante. Se a porta pudesse ser aberta, seria ejetado com tudo solto devido à baixa pressão externa. Além disso, se não fosse ejetado, teria poucas chances de sobreviver a uma despressurização tão severa. Mas se ainda estivesse vivo, o frio extremo entraria na cabina e você congelaria. Felizmente, isso não pode acontecer, pois as portas dos aviões devem ser abertas primeiro para dentro e depois para fora. Elas são projetadas para serem abertas apenas em baixas altitudes, pois conforme o avião sobe, a pressão interna se torna alta demais para permitir a abertura da porta. E se alguém por azar conseguir abrir a porta durante a decolagem ou o pouso, porque não há tanta altitude e a pressão sobre a porta ela não é tão grande, fique tranquilo que os aviões são projetados para poder pousar em emergência com a porta aberta. 3. Wade Wilson questiona: por que o trovão vem após o relâmpago? Existem 2 tipos de pessoas neste mundo: as que odeiam tempestades e as que as apreciam como um espetáculo de fogos de artifício. Nos 2 times, os protagonistas são o relâmpago e o trovão. Os relâmpagos que iluminam as nuvens ou os raios que caem na Terra são descargas elétricas causadas pela diferença de carga elétrica entre pontos distintos, seja dentro da nuvem ou entre a nuvem e a Terra. E como sabemos, após a luz intensa do relâmpago vem o trovão. Mas o que causa esse estrondo tão grande? Bom, as descargas elétricas são correntes que aquecem o ar ao redor a cerca de 20 mil graus Celsius. Você ouviu bem, 3 vezes a temperatura da superfície solar. Essa temperatura extrema faz o ar se expandir em velocidade enorme. Ao se misturar com o ar frio do ambiente, a temperatura cai bruscamente e se contrai. Essa rápida expansão e contração gera um grande estrondo que se propaga em todas as direções. Vemos o relâmpago primeiro porque ele viaja à velocidade da luz, que é de cerca de 300 mil km por segundo, enquanto que o estrondo viaja à velocidade do som, que é muito mais lenta, cerca de 1.200 km por hora. Entre para dentro, Rachel. 4. Jéssica Ângulo pergunta: por que temos cãibras e por que elas doem? Fazendo atividade física ou algum esporte, o corpo consegue se manter em forma, mas como também sabemos, pode sofrer algum incômodo ou pior ainda, uma lesão. As cãibras estão entre os incômodos mais conhecidos, e eis a causa pela qual elas ocorrem. Os músculos são compostos por inúmeras células musculares que, com o auxílio de íons minerais, eletrólitos, recebem sinais do cérebro para executar movimentos específicos. O problema é que, com muita atividade física, o corpo perde água e minerais através da transpiração.
Nesse momento, as células musculares não recebem a informação correta e começam a trabalhar desincronizadas, não se movendo como o cérebro deseja. Outra grande causa pode ser o excesso de exercícios, gerando uma sobrecarga no corpo. Isso que ocorre quando as células musculares ficam irritadas e ao mínimo sinal se contraem. Isso que gera essas incômodas cãibras. 5. Tommy Luna pergunta: qual foi o primeiro videogame da história? Quem não gosta de videogames? Um mundo incrível onde podemos nos perder por horas e horas sem que ninguém nos incomode. Embora hoje tenhamos videogames com gráficos incríveis e tecnologias de realidade virtual, nem sempre foi assim. Vamos ver qual foi o primeiro videogame, embora haja muitas dúvidas sobre isso, seguindo a definição exata do que é um videogame. O Tennis for Two? Sim, é tênis para dois. Este jogo tem uma grande história por trás de sua criação. Descobrimos que o criador, William Higginbotham, não era apenas um entusiasta da informática, mas um reconhecido físico que havia contribuído significativamente para o desenvolvimento da bomba atômica. Mas vamos focar no videogame. Apresentado em 1958 durante uma feira no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, Estados Unidos, onde todos os presentes faziam fila para experimentar o que, naquele instante, era uma total insanidade. Uma simples tela com 2 controles. Mas muito simples, com uma alavanca e um botão. Isso bastou para iniciar uma das indústrias mais rentáveis atualmente. 6. Espelho de Carmen Rodrigues pergunta: por que ao colocar um copo no ouvido, você ouve um tipo de ar? Se você já foi à praia, provavelmente levou para casa um caracol como lembrança. E ao colocá-lo no ouvido, começava a ouvir o mar e o vento. Mas não. Isso é apenas uma ilusão auditiva simples, e acontece a mesma coisa quando encostamos um copo no nosso ouvido ou até mesmo quando cobrimos nossa orelha com a mão. O som que ouvimos é resultado de como o ar e as superfícies transmitem ou reproduzem diferentes sons. Um caracol ele tem muitos caminhos para que o ar possa rebater e vá gerando diferentes sons. Um copo ou uma mão já não tem tantas opções, mas são suficientes para refletir as ondas sonoras e dar esse tom único. Quando apoiamos algo contra o ouvido, criamos um tampão que impede a saída do ar preso dentro e obrigamos nosso querido sentido da audição a ouvir apenas esse ar rebatendo repetidamente na superfície que usamos, gerando esse som tão relaxante. 7. Por que os óculos de visão noturna são verdes? Se você curte games de guerra, já deve ter notado que quando o soldado coloca os óculos de visão noturna, a tela fica verde. Mas por que isso acontece? A visão noturna nos permite ver claramente em cenários de pouca iluminação, possibilitando a realização de atividades à noite. Para entender como a visão humana funciona, é preciso saber que o olho é capaz de perceber certas ondas eletromagnéticas e seu alcance varia de acordo com o momento do dia. À medida que a noite chega, as ondas eletromagnéticas remanescentes no ambiente começam a se situar no espectro infravermelho, invisível aos olhos humanos, mas perceptível por óculos de visão noturna. Estes funcionam com um mínimo de luz que costuma ser infravermelha e conseguem, através de uma grande tecnologia, nos entregar uma imagem do que estamos vendo. E agora é quando chega o porquê da cor verde. Bem, simplesmente porque é a melhor cor que o ser humano vê. Esta onda de luz é a que nossos olhos recebem melhor e com a qual podemos entender melhor a forma, a profundidade e a distância do que estamos vendo. 8. O que acontece se uma gota de lava cair em você? Se ocasionalmente você acende fogueiras para cozinhar ou passar o tempo, uma faísca na pele causa uma pequena queimadura, enquanto uma xícara de café quente derramada na mão provoca uma queimadura maior. Mas o que aconteceria se gotas de lava caíssem na sua pele? Imagine que estamos próximos a um vulcão prestes a entrar em erupção. Hoje em dia, com tantas redes sociais, a primeira coisa que faríamos seria procurar uma boa posição para poder gravar um evento tão impressionante. Mas isso não é apenas perigoso, poderia significar nossa morte em apenas minutos. Um vulcão pode nos matar de várias formas, através de uma nuvem tóxica, atirando enormes pedras ou nos banhando em lava. E é nesta última que vamos focar hoje. A lava, como sabemos, é literalmente rocha derretida e ela é muito, mas muito densa. Portanto, se uma gota cair sobre nosso corpo, seria como se queimar com plástico ou caramelo derretido. Essa seria a primeira consequência. Depois, por ser muito mais denso e quente que os exemplos anteriores, se não removermos rapidamente esse material do nosso corpo, ele avançará lentamente até tocar nossos ossos. Se a gota que nos atingiu for muito pequena, talvez possamos resistir e reagir rápido o suficiente para nos livrarmos dela.
Porém, se você estiver em uma super erupção e receber uma chuva de lava, a dor seria insuportável e você morreria lentamente. Mas que horror! 9. Marlene Ávila pergunta: por que durante um ataque de adrenalina somos capazes de realizar feitos que normalmente não conseguiríamos? A menos que você fique o dia inteiro trancado em casa. Tenho certeza que por estar passeando pelo mundo exterior, você já passou por situações que lhe causaram um grande susto, sentindo calafrios e uma sensação estranha tomando conta do seu corpo. Essa sensação estranha é o que a ciência chama de adrenalina. O corpo humano, sendo muito inteligente, detecta picos de estresse ou ansiedade e libera grandes quantidades dessa substância por todo o organismo. A adrenalina percorre a corrente sanguínea, comunicando-se com cada uma das nossas células. A pessoa está em perigo e tudo deve ser otimizado, justificando fazer coisas extraordinárias. Quando nosso corpo recebe essas descargas de adrenalina, ocorrem os seguintes processos. Os vasos sanguíneos das regiões vitais se dilatam para receber mais sangue, assim como as pupilas, para melhorar a visão. O ritmo cardíaco e respiratório aumenta para melhorar o funcionamento muscular, provocando uma sensação de euforia que nos faz sentir invencíveis. Estas são algumas razões pelas quais pessoas em situações extremas podem realizar feitos incríveis. 10. Randy Light. Reis King pergunta: o que aconteceria se jogássemos água no espaço? Se você gosta de assuntos relacionados ao espaço, provavelmente fez muitas perguntas após assistir filmes como Gravidade ou Interestelar. Um inscrito perguntou: o que acontece se jogarmos um copo com água no espaço? Precisamos ser mais científicos, pois há conceitos de física envolvidos, mas nada muito complicado. No espaço não há uma temperatura como na Terra, pois depende de questões ligadas à pressão atmosférica e outros elementos científicos. E o que acaba acontecendo com a água é que no espaço a pressão é tão baixa. Os líquidos evaporam a uma temperatura muito baixa quando se aplica um efeito similar ao vácuo. Isso faz com que a água ferva até evaporar. Antes de partir, quero saudar os inscritos. Primeiro de tudo, um grande cumprimento para Tomás Lencina, a quem eu devia um cumprimento. Depois, outro cumprimento para Shogun Titan Pro. Também envio um grande abraço para Rubem, Leonardo e Juanita, que sempre assistem aos vídeos. Outro cumprimento para Dream Game. Depois vou cumprimentar o Pastor Goldson, que esperava meus cumprimentos há tempos. Meus cumprimentos a Pedro Sainz e, por fim, a Henrique Palácios. Outro grande cumprimento para Celestina, e o último cumprimento vai para o grande Steven Arce. Agora sim, deixem os seus likes, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então, mais beijos e continuem seguindo Curiosity. Inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Sou Arce em Curiosity.